Boa noite, então, gente. Só queria pedir desculpa pelo, acho que, desencontro aí da semana passada. O professor Felipe, acho que comentou, né? Ele explicou bem, aí, mas tinha umas partes técnicas, toda a parte administrativa também, que aí ele falou que gostaria de falar com vocês mesmo, então aí a gente já acabou aproveitando. Mas acho que eu tinha explicado minha situação antes. Vou explicar de novo, né? Na UFSCar ainda a gente está terminando o primeiro semestre de 2022, segundo de 2000, não, desculpa, primeiro de 2023. A gente encerra agora no dia 31 de agosto. Só que isso é para graduação. E a pós-graduação, ela está no calendário normal. A gente começou com a pós-graduação no dia 1º de agosto. Então, a gente tem, por um mês aqui, calendários sobrepostos, né? E aí, ó, esse mês de agosto foi uma loucura. Aí eu até tinha evitado, eu tenho 2 orientandos que defendem também, mas eu tinha evitado participar de banca, né? Acho que o professor Felipe falou, eu estava como suplente no e acabaram me chamando como titular de última hora e no dia do encontro marcado não deu para estar presente aqui. Então, só pedir perdão pelo desencontro. E aí, esse encontro, como todos os outros, a gente acaba divulgando a gravação, né? Então, algumas informações eu vou passar. Algumas, na verdade, acabam sendo recorrentes, são algumas coisas que eu já tinha comentado desde o início. Eu e o Felipe, quando a gente tinha pensado na estrutura, né, da maneira que o curso foi organizado e a proposta da atividade ela foi desenvolvida, eu acho que é sempre bom relembrar, né, por conta, às vezes, dessas 3 primeiras disciplinas que elas acabam sendo mais, esses 3 primeiros módulos, né, que eles acabam sendo mais teóricos, né? Porque quando a gente iniciou a formação, tanto no primeiro encontro, que a gente fez um encontro só para tirar dúvidas, para esclarecer, falar da estrutura do curso, e no primeiro encontro mesmo formal do primeiro módulo, quando a gente discutiu a questão da ciência, acho que a gente comentou que para a gente trabalhar especificamente com as questões aplicadas, né, com a parte de divulgação, com o envolvimento direto com o público que vocês, pelos quais vocês chegaram aqui como os responsáveis, a gente precisava dividir o curso em 2 momentos, né? Precisava ter, primeiro, uma discussão teórica sobre alguns pontos, né, principalmente sobre a questão de ciência e tecnologia, e depois a gente passaria para a parte final, onde a gente vai fazer algumas questões mais aplicadas. O intuito, né, tanto se vocês viram, tanto do módulo 2, que tratou de cultura científica, quanto desse, né, talvez o de hoje vocês não tenham visto, que é de percepção pública, que é, na verdade, percepção sobre tecnologia. Essas questões a gente já tentou direcionar com algumas atividades mais práticas, mais aplicadas. Elas ainda não estão direcionadas para o público de vocês, mas elas já têm, elas deixam de ter aquele caráter teórico, deixaram de ter aquele caráter teórico da primeira disciplina, né? Na primeira, ou a gente discutiu a questão da... A gente pedindo para entrar, só um minutinho. Mudou alguma coisa a tela SUS? É normal agora. A Arlene tinha só compartilhado a tela, acho que sem querer, mas agora está normal. Tá, eu achei que fui eu aqui na hora que eu autorizei alguém. Então, na primeira disciplina, a gente falou sobre a ideia do que vinha a ser ciências, e eu falei que a gente precisava emendar isso também com a questão do que seria a tecnologia, para depois fazer a questão da divulgação, né? Porque a ideia do programa do agente transformador para a ciência é que a gente leve questões relacionadas à ciência para o público de uma maneira geral. Acho que algumas dúvidas surgiram aí no meio do caminho, né? Teve gente que acabou entrando em contato perguntando se as propostas elas não poderiam ser desenvolvidas de forma coletiva. Teve uma sugestão que eu achei muito boa da gente fazer uma publicação também coletiva. Então, essas questões a gente pensou, né? A gente já tinha pensado desde o início. A publicação, eu acho que é uma questão viável, assim, com os trabalhos que eles forem desenvolvidos aqui ao longo da etapa final do curso. Mas o que não dava para a gente fazer, talvez num primeiro momento, né, isso acho que a gente falou desde a primeira atividade, é lógico que fazer em grupo, fazer as discussões sempre ajuda, sempre é muito bom, mas fazer em grupo, né, algumas coisas que elas às vezes estão destinadas para públicos diferentes,
a gente acaba descaracterizando algumas questões, né? Porque às vezes a forma que a gente vai levar conteúdos científicos para alunos do Fundamental 1, para alunos do Fundamental 2, ou às vezes para alguma comunidade, né? Porque aqui a gente tem pessoas, né, ou agentes de vários setores. A gente recebeu, num primeiro momento lá nas inscrições, a gente recebeu cartas de prefeituras, né, onde vieram assinados, às vezes, pelo prefeito, pelo gabinete do prefeito, pelo executivo. A gente recebeu cartas que vieram especificamente da Secretaria de Educação, né, destinado mais com a questão relacionada com professores. A gente recebeu cartas também de escolas, né, onde tem escolas variadas. Aqui tem pessoas que trabalham com ensino médio, mas a gente também tem pessoas que trabalham com o primeiro ciclo aí do ensino fundamental. Então, fazer as atividades de forma coletiva, né, quando o público ele é bastante diversificado, aí fica difícil. Então, por isso que a gente pediu, falei, não tem problema criar um grupo de WhatsApp, ou criar um fórum, alguma troca de e-mail, de mensagem, pode ser pela plataforma. Não tem problema, acho que compartilhar essas ideias, ou tentar pensar em algumas coisas juntos, mas às vezes o foco, né, quem está trabalhando com um determinado público ali, ou com fundamental, ou com ensino médio, ou com a comunidade de uma maneira geral, ou na perspectiva de formação de professores, quando a gente chegar no caráter prático, algumas atividades ali, algumas propostas, elas não convergem, né? Elas podem dialogar, assim, de uma forma geral, acho que na ideia, né, daquilo que a gente gostaria de fazer, mas a linguagem, às vezes o assunto, a maneira de tratar isso com os públicos, ela vai ser diferente, né? Então, quando a gente trabalhou de cultura científica, né, a proposta da atividade era que fizesse uma pesquisa com o público mesmo local, com o público que vocês chegaram aqui para se propor a trabalhar. Nessa atividade agora da ciência e tecnologia, depois a gente pode conversar sobre isso, não sei se hoje dá tempo, mas num outro momento, o que a gente está pedindo ali é para desenvolver um conteúdo para uma mídia digital que ele seja acessível para a população de uma maneira geral. E aí, com essas duas propostas, a gente vai fazendo links já para as atividades finais ali, onde a gente vai tratar da questão da divulgação, da comunicação científica, o tipo de linguagem que a gente vai utilizar. E eu acho que a gente falou desde o início, assim, não se preocupem com o certo ou errado, né? A proposta das atividades é que a gente desenvolva ou trabalhe um pouquinho com as temáticas que a gente está tratando, né? Depois, né, da forma de focar isso, né, da forma de divulgar, na forma da gente trabalhar com o público, a forma da linguagem, aí a gente vai tratar de forma mais específica nas três últimas disciplinas. Então, eu falei isso, né, retomando, porque quando a gente iniciou, a gente disse isso, que a gente teria três conteúdos ali, três módulos, que eles teriam conteúdos mais teóricos, né, para a gente discutir questões mesmo do que é ciência, do que é tecnologia, e depois a gente acabaria tratando nas questões mais práticas, né, na questão da divulgação mesmo e as atividades que vocês vão desenvolver com o público seus. A gente está quase no tempo que a gente tinha proposto, eu falo quase porque o mês de julho, né, quando a gente fez a atividade 2, a gente pensou em resolver essa atividade, em entregar a atividade no final de julho, né, acho que até a gente chegou num acordo aqui comum, porque julho geralmente é um mês que a maioria das pessoas aqui que são professores estão com recesso, estão em férias, mas mesmo assim acho que o tempo ele não foi suficiente, né? Vocês pediram para dar alguns dias a mais, a gente acabou ampliando acho que umas 2 ou 3 semanas. Então acho que do calendário que a gente tinha proposto inicialmente tem essas 2, 3 semanas de diferença, mas não é um grande problema, né? Porque lá atrás a gente também tinha pensado nisso, né? Essas diferenças em função das diferentes realidades aqui, acho que elas poderiam acontecer mesmo, né? Tava dentro do planejado, né? Então, aqui a ideia é que a gente consiga cumprir todo o conteúdo que a gente tem aí teórico da formação no próximo mês ou até no comecinho de outubro, e depois vocês vão ficar com a parte prática, né? Porque a atividade, né, o programa aqui, ele vai... Acho que o Felipe pode falar melhor. É abril, Felipe? São 10 meses mais, precisaria fazer a conta só. É o mês 8, mês 18 até junho. Mas não é 10 meses com todo mundo, né? Porque a gente tem a parte do fechamento, acho que... Ah, é verdade. Então, Acho que
8 meses mais. 8 meses, talvez lá para abril, mais ou menos, a gente está encerrando. E a intenção é que a gente faça realmente alguma publicação, né? Coletiva, de alguma forma. A gente vai chegar a gente vai chegar nesse resultado, nessa publicação, alguma coisa que fique de bom tamanho para todo mundo, né? A gente colaborando, a gente, assim, os professores, vocês, a gente se envolvendo, até para deixar registrada uma memória mesmo do programa. Eu acho que isso é importante, seja ele de forma pública, né? Como a ideia é de difundir o conhecimento, talvez uma publicação que seja aberta na mídia de fácil acesso e alguma coisa mais formalizada entre nós mesmos. Com isso, a gente ainda vai caminhar para isso agora nos 3 últimos módulos. Porque são 6, né? Mas a gente tem esse terceiro agora que vai tratar especificamente da ideia da tecnologia. Aí tinha um texto para ler, porque tanto na questão da ciência quanto da tecnologia, quando a gente fala sobre isso em sala de aula, como comunidade de uma maneira geral, da ciência a gente viu que algumas ideias, né, elas permeiam ali o senso comum, permeiam a ideia das pessoas, e não que sejam ideias erradas, mas às vezes são algumas ideias que elas não representam exatamente o trabalho científico na sua totalidade, né? E a tecnologia também acontece isso, né? Então tinha um texto, até queria passar um vídeo para vocês, o texto deve falar sobre esse vídeo rapidamente, né? Mas queria passar um vídeo para vocês para a gente começar a discutir, mas aí queria que vocês me falassem, né? Se a gente perguntar o que é tecnologia, qual que seria a melhor resposta para isso? Ah, não quero começar, gente. Vai começar alguém no meu lugar. Vai lá, Elcio. O módulo a gente chama de percepção pública de ciência e tecnologia, porque, na verdade, a gente tem vários trabalhos que tratam realmente da questão da percepção pública, né? De como as pessoas entendem ciência, de como as pessoas entendem tecnologia. O de ciência a gente viu um trabalho específico para professores, né? Agora, tecnologia a gente vai falar dele de uma maneira um pouco mais generalizada, né? De como que... vou fazer a pergunta diferente. Se eu falar para vocês tecnologia, independente de ter lido o texto ou não, o que vem em mente no primeiro momento? Olha, antes da minha leitura, quando você falar, quando eu escutava falar sobre tecnologia, vinha muito a ideia de ferramenta. Era muito instrumental, assim. Então, todo e qualquer tipo de ferramenta, todo e qualquer tipo de instrumento, eu entendia como tecnologia, né? Mas aí, lendo o texto, eu comecei a ter uma visão... Aliás, eu achei um texto, na verdade, complexo, mas eu percebi que é mais do que isso. Só que ainda estou tentando formalizar aqui o meu entendimento do que vem a ser tecnologia, porque parece que envolve outros aspectos, né? E não simplesmente o instrumental e do ferramental. O Elcio. Então, eu já acho que é exatamente isso. Eu estava vendo o texto também, e tem uma parte que ele compara a ciência com tecnologia, né? Mas eu acho que tecnologia é justamente a ferramenta, a aplicação, né? Então, aquelas lâminas, desculpa, aquelas lâminas de pedra, né, antigas que se encontram por aí, eu acho que aquilo ali é tecnologia. Ciência, talvez depois, né? Mas eu acho que a tecnologia é mais antiga. Qualquer alteração do universo com um objetivo determinado. Mais ou menos isso. Quando eu li o texto, eu pensei em ferramentas também, né? Mas aí depois eu lembrei de alguns documentários que eu vi que os próprios animais também, eles fazem uso de ferramentas em alguns instantes para ter vantagens
Então, tem pássaros que usam pedras para quebrar ovos para eles poderem, né, fazer, por exemplo, se alimentar, né? Tem pássaros que jogam abelhas nos rios para poder atrair os peixes, para eles poderem comer, né? Então, eu acho que daí, partindo desse pressuposto, né, eu acho que a tecnologia deve ser mais do que só esse instrumento, né? Porque senão a gente estaria falando de uma tecnologia, quer dizer, a ferramenta por si só não poderia ser uma tecnologia, porque senão a gente também estaria falando de tecnologia desenvolvida pelas espécies, né, não humanas, né? Então, enfim, eu estou meio ainda num entendimento um pouco mais necessário ainda para esse caminhar. Eu acho que o que foi apontado, né, o Elcio também falou que a tecnologia ela vem primeiro. A Lívia está falando, deixa eu abrir meu chat aqui, porque. Desculpa, gente, acho que tinha comentários aqui antes, eu não vi. O Elcio falou que quer ampliar a pesquisa, né, fazer ela maior, porque ela está com um espaço amostral pequeno. A Luciana está ajustando a pesquisa. A Lívia falou que não leu o texto, mas ela disse que a tecnologia é aplicação de técnica, né? E a Luciana disse que a tecnologia visa a resolução de problemas. O texto, acho que ele começa falando, ele aborda ali no princípio, né, que a gente tem três grandes questões quando a gente fala de tecnologia com a maioria das pessoas, né? Alguns vão falar que é simplesmente um artefato tecnológico, né? Não estou falando que isso está aparecendo aqui, mas quando a gente fala de tecnologia, se eu pergunto para as pessoas, perguntam para as pessoas de maneira geral. Isso aconteceu até numa aula na semana passada, né, no início do curso de pós. Né? Perguntar de tecnologia, o que vem na cabeça? Aí as pessoas começaram a falar internet, computador, celular, e começaram a falar recursos tecnológicos mais avançados que a gente utiliza eles hoje em dia. Né? Então, às vezes, o sinônimo de artefato está muito ligado. A ideia só de ciência aplicada, como se a ciência tivesse as leis e a tecnologia só está lá fazendo aplicação, é uma outra questão. Ou a ideia de tecnologia como sinônimo de técnica, que aí a gente vai cair na questão do que o Felipe falou, dos pássaros. Ali. A gente tem também macacos, né, que utilizam, às vezes, alguns gravetos para pegar comida, né? Tem algumas técnicas para se alimentar, e aí a gente está na questão da técnica. Né? Se a gente parar para pensar, Felipe colocou que, segundo o texto, podemos dizer que a tecnologia é uma produção basicamente humana. Aí a gente vai chegar nessa conclusão, a gente vai entender se ela é basicamente humana ou não, né? Mas a diferença entre tecnologia e técnica, eu acho que é alguma coisa que ela precisa ficar clara, né? Pelo menos na compreensão que a gente tem hoje. Porque na Grécia Antiga, deixa eu pular isso aqui, na Grécia Antiga, a palavra tecnologia ela não existia, ela foi usada pela primeira vez por Aristóteles, né, onde a gente tinha muita utilização da palavra técnica, que era tecne. O tecne está escrito ali, né? Ela tem a origem num verbo teuco, né, ou o verbo tiken, e esse verbo ele aparece pela primeira vez com Homero, né? Aristóteles que faz a junção depois com o termo logos ali da razão. E esse verbo, né, o tiken ou teuco, ele significa fazer, né? O tecne significa só ferramenta, só um instrumento. E aí, quando une a questão do tecne com a questão do logos, a gente tem, o logos a gente sabe que é a razão, né? Que é a questão do conhecimento. Quando a gente tem a junção do saber fazer com razão, aí vem o termo tecnologia, falando especificamente da etimologia da palavra, né? Quando ela foi utilizada pela primeira vez. É um saber fazer, mas não é só um saber fazer uma reprodução inconsciente daquilo. Ela é uma reprodução do saber fazer com uma certa propriedade. E aí, quando a palavra ela aparece, é lógico que durante muito tempo, às vezes, a tecnologia e técnica elas foram tratadas, os termos eles foram tratados com sinônimo, mas atualmente, né, principalmente
No século XX mesmo, né, apareceu uma disciplina específica que chama Estudos Sociais da Tecnologia, ou Sociologia da Tecnologia, aonde essa ideia, né, de como é que ela se desenvolveu, ela foi estudada com mais afinco. Então, aí, assim, muitas coisas que a gente faz, muitos problemas que a gente resolve, às vezes a gente só reproduz algum conhecimento que a gente já adquiriu, e a gente consegue, por exemplo, ou pegar alimento, ou andar de bicicleta, ou fazer uma série de coisas, simplesmente sem pensar muito, né, sem raciocinar. Então, é só um desenvolvimento de alguma técnica, né, ou a utilização de alguma ferramenta que ela foi dada e a gente aprendeu a usar. A partir do momento que a gente para resolver algum tipo de problema, né, aí a concepção mais nova de tecnologia ela aparece. Quando a gente fala que a tecnologia é um saber fazer com propriedade, né, a gente saber fazer com alguma finalidade, aí vem nessa colocação que o Felipe colocou. Né, e acho que a Luciana colocou aqui também, que ela visa a resolução de problemas. E aí a gente vai ver um vídeo, eu não sei se todo mundo já assistiu, ele vai ter uns 9 minutinhos, e o Elcio falou um ponto bem importante, né, que eu acho que vale a pena a gente pensar nisso, né, o que veio primeiro, né, a tecnologia, a técnica ou a ciência? Até aí não resta muita dúvida, né, o Elcio já deu a resposta, né, ele falou, a tecnologia vem antes. Vocês assistiram 2001, Odisseia no Espaço? Alguém assistiu? Há muito Assisti tempo. há bastante tempo já. Eu também, muito tempo atrás. Ele vai ter 9 minutinhos, eu vou compartilhar com vocês e a gente vai pensar nisso depois um pouquinho, né?
E aí? Alguma coisa do vídeo? O que vocês perceberam no vídeo? Bom, eu li o texto, né? Então já consigo interpretar. Tem uma parte que eles cortaram ali, desse trecho. Esse trecho é o início de 2001, Odisseia do Espaço, eles chamam de Dawn of Man, né? É a aurora do homem, é o surgimento ali, o nascimento, o aparecimento do homem. Um trecho que eles cortaram é que depois que ele brinca com o osso lá, e a gente vê os mamíferos caindo, não sei se vocês prestaram atenção no começo eles estão comendo algumas frutinhas, eu acho que talvez esse pedaço do começo também está cortado, eles estão comendo algumas frutinhas em companhia desses mamíferos aí. Depois, antes de aparecer aquele nascer do sol ali, logo depois que ele brinca com o osso, mostra eles junto com esses mamíferos também, mas não estão mais comendo frutinha, eles estão comendo carne. Tá? Que era uma coisa que na primeira cena não aparecia. Eu acho que a cena total do filme deve ter alguma coisa perto dos 12, 13 minutos, e esse pedaço aqui tem perto de uns 10 minutos, então alguns trechos foram cortados. Né? Um outro trecho que é bastante legal é no final, ali, quando ele joga aquele osso para cima, aquele osso ele sai virando no espaço e ele se transforma numa nave espacial. E aí fica mais uns 10 minutos, até quem conhece Strauss, né, o Danúbio Azul, toca a valsa inteira, Danúbio Azul inteiro, e mostra o interior dessa nave, mostra a tripulação, que é bem bacana também. Que é, na verdade, como o Kubrick ali, ele acaba sinalizando um grande salto do desenvolvimento do homem, né? Mas qual que é a diferença do que acontece ali, por exemplo, que a gente falou aqui do passarinho, o exemplo do macaco pegando comida com graveto? Então, hein? Será que é a intenção, propriamente dito, né? É a função, talvez, né? Enfim. É que eu estou com dificuldade um pouco, vou ser bem honesto, porque eu tento fugir do passarinho, mas eu sempre caio no passarinho com a pedrinha, entendeu? Porque parece que no fundo, né, é muito análogo, né? É muito parecido, né? Mas, e aí também não quero convencer ninguém, não sei se alguém vai dar uma resposta além, se alguém quer comentar alguma coisa, se percebe alguma diferença do passarinho com a pedrinha do que aconteceu ali.
A Luciana está falando que a mensagem que fica para ela é o sentido de como as descobertas podem ser utilizadas contra o avanço da sociedade, pensando na agressão possível, né, com o instrumento. É que eu tô com um problema para falar, então não Não, consigo tudo bem, entender o problema. não tem Mas problema. é nesse sentido, porque assim, a partir do momento que descobre, né, uma utilidade para o osso, a gente pode usar de diversas formas, né? Então, talvez seja uma crítica que eu coloco no sentido da tecnologia, que muitas vezes a gente caminha para isso também, né? Que uma descoberta com determinado propósito por um cientista, ele pode ser usado de formas totalmente inadequadas contra uma sociedade, né? Acho que é nesse sentido que eu pensei. Aí vai bem na linha do texto mesmo, né, que entra o caráter social, né, da ferramenta também, né, não é só a parte técnica, né, que é tem uma parte do texto que me chama bastante atenção, né, como a tecnologia pode ser usada para, né, por exemplo, levar culturas, né, apropriação cultural, né, sobre outras nações, enfim, que aí acho que diferencia um pouco, de fato, né, do pássaro que está querendo abrir o ovo, né? Porque, né, para ele lá não tem, né? Não tem moral envolvida ali, né? Enquanto que em outros momentos, né, a tecnologia também tem essa característica envolvida, né? Ou pode ter, pelo menos, né? Isso quando o Felipe falou isso, que eu acho que essa parte não está escrita no texto, mas eu li em algum outro texto também, fala, por exemplo, se a gente pensar num lápis como ferramenta, e você dá um lápis para o Einstein, ele vai escrever a equação da relatividade, né? Você dá o lápis para o Neruda, ele vai escrever um poema. Você dá o lápis para Machado de Assis, ele vai escrever um livro, um conto, né? Você dá para um desenhista, ele vai fazer um desenho. Você dá ele para um assassino, ele vai enfiar na garganta de alguém, né? Porque é uma ferramenta, né? Ele é uma ferramenta e dependendo da utilização, a gente tem vários tipos de utilização, as finalidades são várias, cada um vai enxergar um tipo de utilização, de uso para aquela ferramenta que está na mão da pessoa, né? Então, aí justamente vai no encontro aí do que o Felipe está falando, né? São as intenções que estão por trás. Eu concordo totalmente com o Felipe, assim, que eu não vejo muita diferença também do passarinho, não. Só que eu vejo uma diferença, o que acontece depois do passarinho, né? E aí é uma questão, é lógico que eu posso viajar um pouco agora. O que aconteceu com os seres humanos, né, em algum momento, é que o que aconteceu com o passarinho agora, né, ele descobriu uma outra forma de caçar ou de conseguir alimento. Pode ser que com o passarinho não aconteça nada, mas pode ser que, com o tempo, o passarinho também possa evoluir, ou possa desenvolver um outro tipo de sociedade, o que talvez não, o que parece que ainda não aconteceu. Mas com o ser humano, talvez a grande diferença é que no momento que ele descobriu uma ferramenta, né, que ele conseguiu que ele teve aquele insight ali, porque a hora que se vê ele brincando com o osso, né, e ele percebe que aquele osso é de um mamífero, e a hora que ele começa a bater, golpear, quebra um crânio, mostra, né, faz uns recortes de um mamífero caindo, então ele teve um insight, ele aconteceu alguma coisa que ele consegue imaginar que aquilo pode ser um instrumento de caça ou de, de aquisição de alimento para ele, alguma outra coisa aconteceu também com esse grupo. Né? Porque se vocês pensarem no primeiro momento, esse grupo ele é expulso de um lugar onde tem água. Então, simplesmente, ele não está utilizando aquela ferramenta só para caçar e se alimentar. Né? Eles conseguiram descobrir que aquela ferramenta ela está além daquilo, né? Ele está além só desse golpear. Se ele pode adquirir alimento, ele pode também conquistar, né? Ele pode utilizar isso de alguma forma como uma relação de poder. Então, o que ele faz? Ele volta para o mesmo local onde tinha uma poça d'água lá, a água, o outro grupo tenta expulsar ele do mesmo jeito e eles não fogem mais, eles simplesmente deixam o primeiro atravessar e eles começam a desferir um golpe até matar aquele primeiro ser.
Então, talvez a grande diferença, né, pelo menos eu entendo, pode ser que, eu falei, futuramente pode ser que não aconteça alguma outra coisa com esse grupo de passarinho, mas por enquanto, eles ainda não fizeram a mesma coisa que esse grupo de, vou falar de homens, né, de hominídeos ali, eles fizeram. Né? O que eles fizeram foi mudar relações de poder. A partir daquele momento, aquele grupo nunca mais foi o mesmo, né? E a natureza, vamos falar assim, ela nunca mais foi a mesma. Quando o texto fala que a tecnologia ela é só feita pelo ser humano, é porque o ser humano talvez é o único dos animais que conseguiu resolver um problema e, além de resolver um problema, modificar totalmente o meio ao redor dele. Né? Não vou falar que talvez outros grupos animais também não modifiquem, mas eu acho que eles não modificaram ainda com tanta propriedade, né, ou com tanta consciência, ou vamos falar com tanto logos ali mesmo, com tanta razão, igual o ser humano. Né? Nenhum grupo fez o que o ser humano fez até agora em questão de desenvolvimento. E aí essas relações de poder, esses caráteres sociais, eu acho que aí ele fica muito presente ainda na raça humana. Quando a gente fala de técnica, né, eu entendo assim que se eles ficassem só na questão do osso, do golpear e de pegar alimento, a gente ainda estaria vivendo daquela mesma maneira. Né? Como o passarinho com a pedra. Né? Se nada acontecer na evolução desse passarinho, ele vai ficar para sempre só quebrando aquele ovo e adquirindo a comida. Né? Agora, se tiver algum outro insight, você fala assim, dá para mim fazer alguma coisa diferente, talvez essa sociedade, ou talvez esse grupo evolua daqui a uns anos para algum outro tipo de sociedade. O que ainda não aconteceu, mas com esse grupo de mamíferos, né, de macacos, aconteceu. Então, a grande diferença, quando as pessoas falam que... Tem gente pedindo para... Só um minutinho. Quando o texto ele fala que a tecnologia, por enquanto, ela só foi desenvolvida pelo ser humano, é nessa linha. Porque utilização de técnica, a gente resolver algumas coisas, a gente utilizar algumas ferramentas para a gente caçar, se esconder do frio, ou às vezes conseguir alimento, a gente faz e algumas outras espécies animais também fazem, né? Mas nenhuma conseguiu modificar o ambiente onde ela muda, né, da maneira que o ser humano conseguiu. Então, é por isso que alguns teóricos vão associar bem a questão da tecnologia a um trabalho exclusivamente humano, não a técnica, né, porque a técnica vários animais elas utilizam. Mas, gente, a técnica vários animais acabam utilizando. E aí eu vou falar mais uma coisa, talvez o texto trabalha com essa ideia também, e eu não quero dizer também que é uma questão que ela precisa ser de comum acordo para todo mundo, nem todo mundo precisa concordar com isso, porque existem algumas controvérsias também. Mas quando a gente pensa no termo tecnologia, né, quando a gente pega lá a origem da palavra, fala que ela junta a questão do fazer, do saber fazer com conhecimento, né, então é a gente saber fazer alguma coisa com propriedade. Alguns teóricos vão falar que isso é uma forma da gente modificar o meio. E a gente está modificando o meio buscando a solução para algum problema. Né? Então, assim, o ser humano ele acabou conseguindo uma forma de modificar o meio em benefício próprio. E esse grupo já mostra isso. Né? Esse grupo, além de conseguir comida, ele consegue território, ele consegue espaço, ele consegue poder. Até outros grupos conseguirem a mesma coisa. Mas se a gente pensar em desenvolvimento tecnológico como está hoje, eu acho que esse tipo de relação é muito presente no desenvolvimento tecnológico até hoje. Se a gente tem o conhecimento de alguma tecnologia que ninguém tem, geralmente a gente não compartilha, né? Essas coisas ficam com esses grupos, e esses grupos eles vão utilizar isso para ganhar dinheiro, para ganhar poder, né? Para se perpetuar A gente pode pensar isso em grandes marcas de computadores, por exemplo, de recursos tecnológicos, né? Ou de celulares, das coisas que até nações, né? As nações bloqueiam tecnologias para outras nações, né? Semicondutores, tentando impedir que outras nações consigam desenvolver essas tecnologias, né? A questão da energia nuclear, né? E tudo, porque é uma questão assim, a gente domina a técnica, mas se as outras dominarem também, a gente deixa, de certa forma, de ter uma certa hegemonia. Né? O que com esse grupo aconteceu ali
Não estou falando que eles bloquearam ali, mas uma descoberta deles. Até outros grupos não dominarem a mesma tecnologia, né, vai ser exclusivo deles. Eu acho que vocês perceberem também, né, lógico que aí a gente vai viajar um pouquinho. Se pensar na hora que o Sol está nascendo e eles veem aquele monolito, né, aquele monolito no filme ele aparece em vários momentos bem complicados, lá, complexos do filme. Uma analogia que dá para fazer, acho que se vocês lembrarem, depois eu passo o link do vídeo de novo, se vocês lembrarem da cena, tá o sol nascendo, tá muito escuro, né, e aonde aquele primeiro hominídeo olha para aquilo, ele não sabe o que ele fazer, ele fica com medo, chega, não chega, se aproxima, vai colocar a mão, não coloca a mão, né, e aí aparece o sol, depois ele toca, né? Nem todo mundo toca. Depois que o primeiro toca, alguns tocam, mas alguns ficam pulando em volta, né? Nem todo mundo chega ali. Né? Então, o que o Kubrick quer mostrar ali no vídeo é justamente que aquilo ali reflete bem a nossa sociedade. Né? Alguém teve um primeiro insight, alguém teve uma primeira descoberta, ele chega, alguns vão querer se aproximar ou querer entender o que é aquilo, e alguns simplesmente vão rechaçar e vão ficar com medo. Né? Naquele grupo da briga aconteceu exatamente isso. Né? Alguns só bateram, outros ficaram olhando. Oi, José Carlos. Professor, boa noite. Aqui na minha região, a primeira coisa que eu fiz quando eu descobri o poder, né, a versatilidade do ChatGPT, juntamente com Gama.app, o XMind Copiloto, que é para fazer mapa mental, e o Chat PDF, a primeira coisa que eu fiz foi reunir os professores das... Desculpa, só o barulho da moto aqui. Foi reunir os professores da educação infantil e da educação do ensino fundamental 1 e 2 para compartilhar, para socializar essas ferramentas para que venha nos auxiliar no dia a dia. Eu até pensei, não, eu vou segurar, mas é o seguinte, não adianta eu segurar um conhecimento onde o meu redor, tendo conhecimento também, o aproveitamento e a socialização do projeto teria muito mais fruto do que apenas eu. Eu acho que isso é muito importante. É lógico, a gente precisa, talvez, de uma maneira geral, a sociedade deveria caminhar para isso, né? Para essa questão do socializar, do compartilhar, porque geralmente o que acontece é o contrário mesmo. Né? Mas é isso que você falou, né? Eu acho que se a gente compartilhar, a gente pode ter um ganho muito melhor coletivo ali do que às vezes só um individual. E como eu estava falando, assim, a ideia da tecnologia, né? Quando a gente pensa na tecnologia como alguma coisa que o ser humano descobriu, né? Ou que alguma forma, alguma técnica aprimorada, mas para resolver algum problema que até então ele era insolúvel, né? Ou ele muda completamente o ambiente, muda a sociedade, ou ele muda os hábitos dele. Então, se a gente pensar na tecnologia nesse sentido, que ela serve como uma ferramenta, né, que ela é feita com lógica, né, com razão, em benefício do ser humano, né, que resolve algum problema do ser humano, tem um teórico francês, que ele chama, é um filósofo francês, que ele chama Pierre Lévy, e ele escreveu um livro. O livro ele é bem complicado, a primeira leitura do livro, mas se lê o livro 2 vezes, depois ele fica bom. Porque a linguagem, a ideia dele é muito rebuscada. Ele chama de tecnologias da inteligência. Então ele fala assim, tudo aquilo que o ser humano utiliza, né, com propriedade ou com razão para resolver um problema, e isso altera as formas desse ser humano se relacionar, que ainda talvez a pedra, né, com o passarinho ainda não alterou as relações dele, alterou o hábito de adquirir alimento, mas talvez a relação dele ali, social ainda não tenha sido alterada. Mas ele fala, se o ser humano utiliza isso e muda o meio, então a gente pode chamar de tecnologia. E por que ele fala de tecnologia da inteligência? Ele fala, porque tecnologia a gente teve ali a ferramenta, né, aquele osso ali deixou de ser um osso e virou uma arma, né, virou um porrete ali na mão daquele grupo. Mas a gente teve várias outras tecnologias que apareceram ao longo da história e continuam aparecendo, desde algumas coisas que às vezes não vêm na nossa cabeça, né? Quando eu falei do lápis, por exemplo, mas o papel foi um grande salto, né? Uma grande invenção tecnológica, o giz, a lousa,
e todas as ferramentas que a gente tem. Então, se essas coisas elas vieram e mudaram, de certa forma, a maneira do homem se comportar e se relacionar, ele fala assim, algumas coisas também apareceram no ser humano, que se não tivesse aparecido, ainda a gente estaria no mesmo tempo das cavernas ali. A primeira ele fala que é o pensamento. É por isso que ele chama de tecnologias da inteligência, porque ele fala que em algum momento, né, o homem ele só passou a ser homem junto com alguma descoberta ou alguma invenção tecnológica, vamos dizer assim. Porque foi exatamente o que o trecho do filme mostra, né? Que ele tem um insight, ele consegue descobrir que aquele osso não precisa ser necessariamente só um osso. Então ele falou assim, a hora que o homem descobriu que ele pode utilizar alguma coisa da natureza de uma forma diferente que ela foi dada, ele começou a transformar o meio. Né? Então ele fala do osso, ele fala da pedra, né? O fogo, por exemplo, pode ter sido casual, mas se um grupo lá viu sem querer duas pedras batendo e soltar uma faísca, e um desses grupos resolveu começar a testar, ficar batendo para ver se aquilo reproduz, né, também pode ter sido um outro insight ali de um grupo que acaba dominando o fogo num primeiro momento. Acho que tem um filme também que é legal de ver, que chama Guerra do Fogo, que mostra justamente essa relação do início do ser humano ali descobrindo o fogo. Então ele falou assim, o pensamento ele pode ser considerado uma tecnologia, a escrita, a linguagem, o sistema de numeração, porque são todas coisas que elas são exclusivas do ser humano da maneira que a gente tem hoje e que mudaram totalmente nossos hábitos. E aí eu falo, para a gente às vezes soa meio estranho, né? Mas ele pega justamente essa definição de tecnologia, né? Se a gente modificar, transformar, agir alguma coisa com propriedade, né, para resolver um problema do homem, ele fala, não tem nada mais forte do que mudou as nossas relações do que a linguagem, do que o pensamento. Por isso que ele chama de tecnologia da inteligência. Lógico que ele sai ali do plano material, ele vai para um outro plano, ele está no plano da inteligência, mas ele continua discutindo os mesmos tipos de relação. Oi, Luciano. Ai, foi só uma... Tudo bem, Luciano. Então, esse trecho do vídeo, ele traz justamente isso, né? É um livro do Arthur Clarke, né, que o Kubrick transforma num filme, mas acho que os dois são igualmente bons, né? Esse filme é muito bom. Ele faz pensar bastante, né? Principalmente o final do filme, mas aí eu não vou contar. Alguns comentários nesse sentido. Eu não sei também, vocês podem discordar de tudo que eu falei também, que isso é bom. E o filme nunca foi tão atual, né? Impressionante, né? Como Exatamente. Exatamente. O filme atualidade, assim, tá impressionante. 50 anos atrás, acho, mais até, né? Mais. Da década de 70, 60, talvez, não sei. Eu vou achar aqui. 68. 50 e pouco, 55 anos já. Uau. É totalmente atual, né? Quando o José Carlos traz a questão do chat GPT, né? O filme é totalmente atual. 2001. 2001, Odisseia no Espaço. Assistam que ele é muito bom, né, na verdade. Eu ia dar alguns spoilers do filme, então eu não vou dar, porque o Felipe falou que ele é bem atual, mas ele é bem atual mesmo. Vale a pena assistir mesmo, porque o filme ele fala de uma inteligência artificial, né, na verdade, que ela é o sistema operacional da nave espacial, onde tem uma tripulação viajando para o espaço para cumprir uma determinada missão. Né? Então ele vai falar da relação dessa tripulação com essa inteligência artificial. Aí vale a pena assistir, porque, como o Felipe falou, ela é bem atual mesmo. E suscita algumas discussões que, às vezes, o texto traz, se a tecnologia ela é sempre boa ou má, né? Se ela pode dominar o mundo, não pode. Né? Então, acho que vale a pena. O final dele é completamente... É fora do padrão, né? O final dele deixa a gente pensando em muitas coisas. Livro, o Elcio falou que tem um livro, né? Eu tenho um livro também. O livro e o filme, eles são muito bons, né? E é engraçado que, né,
a inteligência artificial parecia algo tão inalcançável, né? Uma coisa tão surreal, que é basicamente o ChatGPT, né? Assim, hoje, assim, a relação da IA do filme e o ChatGPT é praticamente, né, é íntima, são idênticos, na verdade. A mesma coisa, né? É. Aí suscita um monte de discussões, né, do que pode acontecer. Aí tem gente que fala que a inteligência artificial pode acabar com a humanidade, tem gente que diz que não, na verdade, né? Então, se a gente saber usar isso de uma forma consciente e de uma forma correta, o José Carlos. Mas existem controvérsias, né? Eu estou no meio acadêmico, né? E passeio aí entre a escola pública, Instituto Federal, universidade. Sempre eu vejo essa questão da discussão que alguns falam, tem alguns doutores, inclusive doutor em inteligência artificial, diz que a inteligência artificial, a cognitiva, não vai chegar nunca, porque dizem que a inteligência artificial em si não vai ter uma consciência. Mas aí, se a gente parar para ver que o Deep Learning e o Machine Learning trabalham a parte da rede neural e já é uma base de 80% de acerto, então eu acredito que com o avanço da biotecnologia, que é a questão, não sei se vocês estão por dentro desse assunto, que está fazendo uns 15 dias, 20 dias que a Noruega lançou o primeiro biocomputador, né? Computador à base de células cerebrais, e a universidade também nos Estados Unidos, que eles estão desenvolvendo armazenamento em filamentos de DNA, porque ele, em média, é usado 21 milhões de litros de água por ano. As big data aí, as grandes empresas que trabalham para resfriar os data centers das empresas que faz a testagem com a inteligência artificial. Então, não é que, na minha visão, não é que a inteligência artificial vai substituir o ser humano, o trabalhador. É que os profissionais que não se adaptarem à inteligência artificial, que não fazer o uso, o auxílio, eles como copiloto, vai ficar para trás. Eu acredito que essa é a definição mais próxima da realidade, porque, pronto, hoje, a minha formação é ensino médio, eu tenho ensino médio. Eu estou no curso técnico de informática aplicado ao desenvolvimento de web no IFPB, e eu estou fazendo gestão de TI na Estácio. Porém, eu estou dando capacitação continuada a licenciados, a mestrados. Então, por quê? Porque não conhece a ferramenta e a aplicação. Então, não é que a inteligência artificial vai substituir o homem, o trabalhador, mas aquelas pessoas que não têm certa qualificação ali, que passou 10 anos estudando ali, com um simples 1 ano, 2 anos que entender a aplicação da inteligência artificial, vai se sobressair acima desses profissionais que estão estagnados e eles não querem entender que a tecnologia é uma coisa que não tem ré, é só para frente. Há quem discorde, inclusive aqui no IF chegou 3 professores de doutores. E geralmente nas discussões aqui, sempre uns concordam e outros não concordam. Aí o bom da discussão é esse, o ponto de vista diferente. Eu concordo, Zé Carlos. Acho que é o que você falou, né? O negócio está caminhando daqui para frente, né? Não tem algumas coisas que elas não têm volta mais.
Agora, daí, né, a gente entra, por exemplo, né, eu acho que foi bom ter chegado nesse ponto, né, porque eu não vou passar por todas as visões ali, porque esse trabalho, esse texto que a gente leu, né, diferente do outro texto de ciência, onde ele faz um mapeamento com professores, né, esse daqui foi um texto onde foi feito um mapeamento da literatura de uma maneira geral, aonde pontos de vista de tecnologias eles são apresentados, né? Então, em alguns momentos a tecnologia ela é só colocada como artefato tecnológico. Em alguns momentos, alguns textos associam ela exatamente ao trabalho científico, né? Então falam que ela e ciência é quase a mesma coisa. Alguns falam que ela é só uma ferramenta. Alguns falam que a ciência sempre está em um primeiro plano, a tecnologia ela está só no segundo plano e ela é só aplicação, né? E até tem os últimos textos, né, os últimos recortes que o texto apresenta, ele fala que existe, é como se fosse um conjunto, dois conjuntos numéricos, né, onde existe uma intersecção hoje, onde a gente vai ter elementos que eles são próprios do trabalho científico e elementos que eles são próprios do desenvolvimento tecnológico. Mas existe uma parte nebulosa ali nos dois, aonde eles não vão falar que são sinônimos, mas eles vão falar que a ciência ela acaba não sobrevivendo sem alguns elementos próprios da tecnologia, e a tecnologia se pauta em alguns elementos da ciência também para o seu desenvolvimento. Então, ele fala que existe ali uma amálgama em algum ponto, né, numa intersecção desses dois campos do conhecimento, onde não dá mais para separar o que é ciência e tecnologia, porque senão as coisas não avançam. Mas o texto ele traz justamente isso, né? Pontos de vista diferentes sobre tecnologia, inclusive quando ele fala lá da questão do determinismo tecnológico, ou da questão da universalidade da tecnologia, ou do pessimismo ou otimismo, né? O pessimismo é assim, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente pode falar que necessariamente a inteligência artificial ela vai acabar com a humanidade. Algumas outras pessoas vão falar que não, que ela pode ser a solução para vários problemas da humanidade. Então, são pontos de vista contraditórios, né? Na ficção científica, a questão do pessimismo a gente vê muito, né? A gente tem o filme 2001, Odisseia do Espaço, mas a gente tem Matrix, a gente tem o Exterminador do Futuro, e todos eles estão trabalhando, ou todos eles tratam da questão da inteligência artificial. Então, eu falei, eu não vou repassar todos os pontos do texto, mas o que ele traz é isso, são compreensões da tecnologia na literatura de uma maneira geral, né? Mas talvez o mais importante, né, e aí é esse ponto que eu falei que eu não gostaria que ficasse como um ponto de vista final, mas que o texto traz e que é uma ideia que eu também sou simpático, é que, no meu ponto de vista, a tecnologia, da maneira que o termo ele é definido, eu entendo que ela só foi desenvolvida ainda pelo ser humano, da maneira que, na questão de modificar o meio, né, na questão de ganhar poder, na questão de dominação, na questão de utilizações com finalidades diferentes, às vezes para o mesmo artefato, né? O que ainda não aconteceu com alguns grupos animais, mas que não quer dizer que não pode acontecer, né? Se a gente pensar que a evolução, né, que a ideia da evolução está certa, esses grupos animais que utilizam, que descobriram essas ferramentas, eles podem, com o passar do tempo, é lógico que são muito tempo, né, muitos anos, pode também evoluir para um outro tipo de sociedade. A partir do momento que ele começa a modificar o meio, começa a fazer coisas que não existiam ali de forma natural, o desenvolvimento tecnológico pode ser possível também para eles, né? Então, aí é nesse ponto, né, que eu ainda separo a ideia de tecnologia para técnica. Técnica, muitos grupos utilizam, mas a tecnologia, né, com uma finalidade específica, né, que é a razão, não. E aí é um ponto que o próprio texto fala, né, mas é lógico que baseado em outros teóricos, que algum ponto ali do passado da humanidade ele é muito obscuro, né? Porque aconteceu alguma coisa num animal ali, né? Que antes ele não tinha, que era o pensamento, que era o raciocínio lógico, né? Alguma coisa aconteceu ali que ele mudou completamente a percepção dele do ambiente, de relação dele com o ambiente, né? A hora que ele descobriu um primeiro instrumento que ele não era exatamente aquilo que estava dado ali no meio, na natureza, que aquilo ali poderia ser alguma outra coisa diferente. A partir desse momento, né? O mundo do jeito que era, ele nunca mais foi o mesmo, né? Saiu desse cenário mais ou menos parecido com o filme para tudo que a gente tem hoje, né? Justamente porque
o primeiro antepassado nosso lá teve um insight. Não sei se vocês queriam comentar mais alguma coisa. Eu logo vou precisar sair, a gente pode continuar também em outro momento. O Stefano, só para... Pois não, José, continue, vai você, por favor. Não, pode falar, Felipe, professor. Não, eu queria só para saber das atividades. Então, antes de eu falar das atividades, pode complementar, fazendo favor. Muito bem colocado, sabe, professor? Eu sou da área de robótica, aí a questão da robótica virou uma febre para as escolas, questão mundiais, mas aí existe um mercado onde a principal empresa que domina a parte da robótica é a Lego, mas aí eles usam técnica de montar bloquinho, aquelas coisas. Só que quando a gente vai para a robótica com sucata, é diferente. O aluno cria, desperta um senso crítico no professor que de um simples CD ali e um tocador de CD, ele tira ali o motor e faz um helicóptero, faz um avião. Então, o senhor explicando aí, eu lembrei bem a questão entre a diferença entre a robótica em si, que a empresa apresenta só montando o bloquinho, e uma robótica a partir de sucata. Eu assemelhei bem a essa sua fala, a isso aí. Muito bom. Felipe, você fala. Só queria concluir, já que você também está com horário, eu também estou, a gente está na nossa reta final. Em relação às atividades, foi postada agora, não é isso? Atividade referente... Eu postei ela hoje de manhã. Eu postei ela, acho que antes do almoço, perto de umas 9, 10. Eu não sei se ele... Só se eu, por acaso, eu programei e ela entrou só agora. Assim, eu só queria pontuar só para o pessoal. Tá, isso. Ela foi postada, então, Felipe. É referente a esse tema, né? Esse tema. Uhum. Perfeito. E a data de entrega ficou para quando, A Stefano? data de entrega, ela ficou para depois do feriado. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque de cabeça eu não vou lembrar. Só para a gente pontuar também para os nossos colegas aqui. Dia 11 de setembro. Porque, na verdade, o que eu peço, depois a gente pode conversar melhor, vocês leem lá, o que eu peço, assim, é que quando a gente fala de tecnologia, a gente tem várias ideias, ou que elas são controversas, ou que a gente tem alguns mitos tecnológicos. Por exemplo, o que a gente falou aqui, né, que a tecnologia, que a inteligência artificial, ela pode dominar a humanidade. E aí, o que foi pedido é para que vocês desenvolvam algum material em formato digital que tentasse discutir esse tipo de essa questão, tentando trazer alguma coisa mais próxima para o entendimento que a gente tem de tecnologia. Pode ser um vídeo, pode ser um podcast, pode ser uma publicação que você faz para o YouTube ou para o Reels do Instagram. Então, assim, porque como a gente vai caminhar para a questão da divulgação, e aí eu não quero que vocês façam isso, ou que se preocupem com as técnicas, façam da maneira que vocês acharem que conseguem. Porque um vídeo, acho que todo mundo consegue gravar. Se for para discutir um tema, se eu falar, apresenta um trabalho também, a grande maioria de vocês, às vezes, vai montar um PowerPoint e vai falar algumas coisas, né? Mas da mesma forma que a gente monta um PowerPoint e fala sobre algumas coisas, às vezes gravar um vídeo falando isso com uma linguagem mais acessível, ela é possível. Mas vai ser só um primeiro ensaio, né? Não pensa, a gente não está em nota, é só uma atividade mesmo para a gente começar a pensar em como que a gente pode divulgar, se posicionar para caminhar para a segunda parte do curso, porque aí sim ela vai ser aplicada, né? Vai ter a parte do envolvimento de vocês com o público seus e vai ter a parte onde vocês vão divulgar isso na rede social, nas mídias digitais aí de alguma forma.
Alguém queria fazer alguma colocação? Senão eu vou interromper a gravação aqui, tudo bem? O texto é bom, viu? Pode ler, Lívia. É muito bom mesmo. Eu gostei bastante. É um pouco difícil, mais difícil que os outros, mas tem um monte de outros para ler, na realidade, né? Que aí... O Gerson está pedindo para disponibilizar a aula, eu vou